Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É certo que não morrereis. Esse é o nosso tema hoje. Poderia ser uma pergunta, não é mesmo? É certo que não morrereis? Porque essa frase, é certo que não morrereis, foi uma frase que Satanás, personificado na serpente, disse a Eva lá no jardim do Éden por ocasião da queda. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vamos pensar nisso. Antes, meus irmãos, quando começou a se falar nisso, eu creio que muitos de nós não sabíamos do que se tratava. Mas creio que a essa altura todos sabemos. Estou falando das famosas fake news. Você sabe o que é uma fake news? Acredito que saiba. E você sabe quem é o pai das fake news? É muito fácil nós descobrirmos quem é o pai das fake news, porque uma fake news é uma notícia falsa. Uma notícia falsa é uma mentira. E sendo assim, o pai das fake news é ninguém menos do que o diabo, porque nós lemos em João 8, verso 44, que ele, o diabo, é mentiroso e pai da mentira. E aqui, meus irmãos, em nosso texto base, Gênesis 3, verso 4, nós vemos aquela que é, se não há, pelo menos uma das primeiras fake news, uma das primeiras mentiras do diabo, uma das primeiras notícias falsas do diabo. Os nossos primeiros pais estavam lá no Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, vivendo uma vida extraordinariamente maravilhosa. Quem quiser pode imaginar, né, uma vida lá naquele paraíso, sem doença, sem envelhecimento, sem morte, sem dificuldade para plantar e colher, tudo muito maravilhoso. Então eles estavam lá vivendo uma vida extraordinariamente maravilhosa. Mas, como sempre, lá estava também o inimigo, preparado para atacar, e atacou com uma mentira. E trouxe um prejuízo incalculável não só aos nossos primeiros pais, quanto a toda a raça humana. Fato é, meus irmãos, que o inimigo está sempre pronto para atacar. Lá estava Davi, por exemplo, governando o povo de Israel, debaixo da bênção do Senhor, e tudo ia muito bem. Mas lá estava também o inimigo, Satanás, pronto para atacar, e atacou e incitou Davi a fazer o que não era para fazer, numerar o exército de Israel. A história está lá em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. Não era para Davi fazer isso para não confiar em o número de seus soldados, e sim continuar confiando no Senhor, na força do Senhor. Mas Davi, sob a influência de Satanás, que por alguma razão achou a ocasião e uma brecha para isso fazer, foi reduzido a numerar o exército. Satanás insinuou em seu coração a mentira de que ele deveria numerar o exército. Joabe tentou dissuadi-lo, mas não conseguiu. E Deus feriu a Israel. Satanás, aquele que anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, viu uma oportunidade, armou o laço e Davi caiu direitinho. Satanás trabalha nas oportunidades, meus irmãos. Nem sempre ele consegue o seu intento, mas é assim que ele age. E devemos tomar especial cuidado em alguns momentos e circunstâncias. E esses momentos e circunstâncias não são apenas aqueles em que, em alguma área, nós estamos enfraquecidos. Não. Muitas vezes ele ataca quando nós estamos fortes, como foi o caso de Davi, ou quando nós pensamos que estamos fortes, como foi o caso de Davi. Então Satanás chega e diz assim: ei, você é o cara, você é o melhor pregador, você é o melhor cantor, você é o que mais trabalha, olha, você está vivendo uma santidade como ninguém. Daí o cara começa a se convencer disso, começa a dizer: é isso mesmo, eu sou o cara.
E aí, meus irmãos, pronto, ele já não é mais o cara. A soberba precede a ruína, diz a palavra de Deus. Satanás venceu, armou o laço e o cara caiu. E poderíamos, meus irmãos, sem muito esforço, ficar um bom tempo citando mais exemplos de como Satanás sempre está pronto para atacar e atacando e tragando de muitas formas, dentre elas as suas fakes, isto é, suas mentiras, como foi no caso com Eva. E Adão não está desculpado só porque foi com Eva primeiro. Então nós precisamos tomar cuidado e darmos ouvidos às instruções de Deus em sua palavra, para não sermos tragados. E hoje nós vamos pensar em 3 destas instruções, e essas 3 nas quais vamos pensar são sugeridas por Warren Wiersbe. Vamos lá? Vamos à primeira sugestão, primeira instrução de Deus em sua palavra para nós não sermos tragados. A primeira é não dar espaço para Satanás. Grava bem isso aí na sua mente. Não dar espaço para Satanás, nem pessoalmente e nem através de seus mensageiros. Satanás, meus irmãos, às vezes vem nos atacar pessoalmente, como foi no caso de Eva, e como parece ter sido também no caso citado de Davi, como foi no caso de Jó e como foi no caso da tentação de Jesus no deserto. Mas às vezes, talvez a maioria delas, ele vem através de seus anjos, seus mensageiros, que podem ser seres espirituais, anjos e demônios, mas também seres humanos diabolicamente inspirados. Em Efésios 6, versos 11 e 12, nós lemos que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estes são os ajudantes espirituais de Satanás. E o Wiersbe comenta esse texto dizendo que o texto indica a existência de um exército definido de criaturas demoníacas que dão assistência a Satanás em seus ataques contra os cristãos. O apóstolo João dá a entender que 1/3 dos anjos caiu com Satanás quando ele se rebelou contra Deus. E Daniel escreveu que os anjos de Satanás lutam contra os anjos de Deus para obter controle das nações. Está lá em Daniel 10, de 13 a 20. Há uma batalha espiritual em andamento neste mundo e nas regiões celestiais nós, cristãos, participamos desse conflito. E tendo então consciência desse fato, andar em vitória torna-se algo de importância vital para nós e para Deus. Então, são os mensageiros, seres espirituais, anjos e demônios. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, fala também, como em Judas 4, de homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso. Então esses também são mensageiros de Satanás e são seres humanos. Cuidado com eles, cuidado com quem bate a porta da sua casa dizendo que tem um ensinamento para lhe passar. Vá conferir na Bíblia se aquilo é realmente verdade. Cuidado com o que você ouve no rádio, com o que você assiste na TV. Confira na palavra de Deus, porque Satanás tem também os seus mensageiros humanos, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Em Efésios 4, 27, meus irmãos, nós lemos assim: não deis lugar ao diabo. Então o diabo, Satanás, não pode ter lugar, nem um espaço sequer em nossas vidas. Andar em vitória, não dar espaço a Satanás e seus anjos e demônios é algo de importância vital. É por isso que Paulo, em Filipenses 4:8,
depois de nos deixar muitas instruções, diz até o que deve ocupar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando temos, meus irmãos, um pensamento mau ou lascivo, por exemplo, nós estamos abrindo espaço para Satanás. Quando nós estamos na frente da TV, do computador, do celular, de uma revista ou seja lá de o que quer que for, vendo pornografia, Satanás está sentado do nosso lado. Jesus saiu nesse momento. Aí sobrou um espaço. Satanás veio e sentou. E ele ainda às vezes dá uma de comentarista, fazendo insinuações em nossa mente. Quando nós negligenciamos a leitura da palavra e a oração, meus irmãos, estamos dando espaço para Satanás. Quando negligenciamos, vacilamos quanto à instrução da palavra, espaço para Satanás. Porque se a palavra de Deus não nos serve, se não estamos, entre aspas, decididamente decididos a obedecê-la, a obedecer a palavra de Deus, Satanás certamente tem uma proposta contrária. Ocupa o espaço cedido e apresenta a sua proposta. E aí, Eva, o que foi que Deus disse? Menina, esquece isso que Deus disse. Vai, come. É certo que não morrereis. Sereis como Deus. Satanás chega e diz, vai lá, Davi, conte o exército, orgulhe-se de sua força bélica. Aí Joabe, não faça isso não, Davi, vai ofender a Deus. Ele ordena que não se faça isso, confiar na própria força. Aí Satanás diz que nada, Davi, você está doido para fazer isso. Vai e faça logo de uma vez. Esqueça essa instrução de Deus. É só uma, e uma das menores. Satanás chega e sugere, e aí Zé, tá doido de vontade de descer o braço do João, não é? Tá esperando o quê? Vai lá e solta os cachorros. Esquece Mateus 5,44, aquilo é uma irrealidade. Aquilo é para quem não tem o sangue quente correndo nas veias, que não é o seu caso. Vai lá, eu te dou uma força. Ei, moço, por que você não se separa logo dessa dona? Ah, é porque estou meio na dúvida se é para levar a sério ou não o que Jesus falou, sabe? Não tenho certeza de se os meus motivos são motivos realmente justificáveis. Que nada, homem, despacha logo essa mulher, tá tudo liberado. E por aí vai. Satanás tem sempre uma proposta. Quando nós negligenciamos, não damos atenção, vacilamos quanto à orientação da palavra de Deus, Satanás tem uma proposta para nós, uma proposta diferente daquilo que Deus disse em sua palavra. Quando nós negligenciamos o estar na igreja, meus irmãos, Satanás ganha espaço para nos ajudar a esfriar. Às vezes o esfriamento é incrivelmente rápido, mas às vezes ele vai acontecendo devagarinho, como que por gotejamento, uma gotinha de frieza de cada vez vai pingando sobre nós. E o que mais? Tem muita coisa a mais, mas em todos os exemplos que podem ser citados, a mensagem é a mesma. Não devemos dar espaço para Satanás e seus mensageiros em nossa vida. Então essa é a primeira instrução. Então vamos adiante agora. A segunda instrução é não dar ouvidos às ofertas de Satanás. Então primeiro, grava aí, não dá espaço. Segundo, grava aí na sua mente, não dá ouvidos às ofertas de Satanás. Satanás, meus irmãos, está sempre ofertando alguma coisa, seja pessoalmente, seja através de seus mensageiros, seja através de seu sistema mundano. Mas eu faço a você uma pergunta. O que é que Satanás tem para ofertar que seja realmente bom do começo ao fim e principalmente duradouro? Quer dizer, que ultrapassa os limites do tempo e adentra a eternidade. O que é que Satanás tem para oferecer que seja assim? Moço, Satanás não tem nada assim para ofertar, não se engane não. Mas ele oferta como se tivesse, porque ele é dissimulado, embusteiro
e nunca revela a sua verdadeira natureza. Ele é capaz até de se apresentar como anjo de luz para desviar-nos do bom caminho. Então não se deixe enganar. Estar fora dos caminhos do Senhor e viver o mundo não vai lhe fazer duradouramente feliz. Pode até lhe trazer momentos de felicidade para finalmente, se não houver arrependimento, lhe conduzir à infelicidade eterna. Em Lucas 16, a partir do verso 19, nós encontramos a parábola do rico e Lázaro. O rico vivia, diz lá o texto, esplêndida e regaladamente. Isto é, ele vivia uma vida magnífica, luxuosa, suntuosa e estava muito feliz com a vida que tinha. Mas era a vida fora dos caminhos do Senhor. Era a vida segundo o padrão do mundo. Era a vida em si mesmada. Não por causa das riquezas, porque Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros foram extremamente ricos e eram de Deus. Mas esse homem da parábola não. E, portanto, não foi duradouramente feliz. E não muito tempo depois ele aparece no inferno, em tormentos e sem uma gota de água sequer para refrescar a língua. Tornou-se a representação de alguém que deixou-se enganar pelas propostas de Satanás. Não se deixe enganar, meu irmão. Riquezas adquiridas injustamente não vão lhe fazer duradouramente feliz. Parece que Zaqueu entendeu isso naquele dia em que se encontrou com Jesus em Jericó. Zaqueu era rico, ele era publicano, cobrador de impostos, ele era corrupto, ele havia se enriquecido. Mas ele entendeu que aquelas riquezas adquiridas injustamente não lhe fariam duradouramente feliz. Então ele se arrepende e diz para Jesus: Senhor, eu vou dar a metade do que tenho para os pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituirei quadruplicadamente. Tem gente que pensa que vai ser feliz com as riquezas adquiridas fora da vontade do Senhor. Não vai ser duradouramente feliz. Não se deixe enganar, meu irmão. A grama supostamente mais verde de outro jardim, quem me ouve, entenda, não vai lhe fazer duradouramente feliz. Eu tenho aqui na minha mente uns tantos exemplos de pessoas que se deixaram iludir assim, só para depois ficarem muito entristecidos. Não se deixe enganar. As 30 moedas de prata que você ganhou para trair o mestre vão ser a sua desgraça. 30 moedas de prata lá para Judas foram 30 moedas de prata literais. Mas aqui para nós elas podem representar qualquer coisa pela qual nós trocamos a nossa fidelidade a Cristo. Pensa aí, meu irmão. Qual é a coisa pela qual você tem trocado a sua fidelidade a Cristo, se é que tem? Essas são as suas 30 moedas de prata. Tem gente que nem quer ficar para sempre no erro, no pecado. Eu estou nesse pecado agora. Olha, mas eu não quero ficar para sempre nesse pecado, não. Mas mesmo assim faz a escolha de entrar nele, permanecer nele, até conseguir consertar. Olha, eu não quero permanecer para sempre nesse pecado, mas eu quero entrar nele, com a esperança de que lá na frente eu vou consertar, vou fazer ele ficar certo, se endireitar, para não ser mais um pecado. Veja bem, eu não estou falando de alguém que escorregou e caiu. Estou falando de alguém que fez uma escolha. Eu escolho viver assim, mesmo sabendo que é pecado, até consertar para não ser mais pecado. E depois volta, feliz, e a gente também fica feliz, porque voltou. Mas será que alguma vez para refletir sobre o que Deus pensa disso? Não nos deixemos enganar, meus irmãos. Essas, entre aspas, 30 moedas de prata que Satanás oferece para trairmos o mestre, abandonarmos a nossa fidelidade, podem ser a nossa desgraça, assim como foi a desgraça na vida de Judas. Então não dê ouvidos. Satanás não tem nada para lhe ofertar que realmente vale a pena. Vou repetir. Satanás não tem nada para lhe ofertar que realmente valha a pena. Vou repetir, grava aí. Satanás não tem nada para lhe ofertar que realmente vale a pena. Então, não dar espaço e não dar ouvidos. Primeira e segunda instruções. E a terceira e última instrução é lembrarmos-nos das ricas e suficientes bênçãos com as quais Deus nos tem abençoado e nos abençoará.
e lembrarmos-nos das promessas de Deus para nós. Quando Satanás lhe oferece algo, ele oferece aquilo que, segundo ele, Deus não lhe deu, ou não lhe deu suficientemente, segundo ele, segundo Satanás. Até mesmo com Jesus, o Filho de Deus, Satanás teve essa ousadia. Mateus 4 começa assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O termo então é um termo que faz um elo com o que foi dito ou aconteceu anteriormente. Por isso que algumas versões, ao invés de então, já trazem a seguir, logo depois disso. E o que aconteceu imediatamente antes da tentação no deserto? Se você disse o batismo de Jesus, acertou. É isso mesmo, o batismo de Jesus. E depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu. O que essa voz disse? Se você respondeu, este é o meu filho amado em quem me compraz, acertou. É isso mesmo. Voz do céu, voz de Deus, voz do Pai diz, este é o meu filho amado. Sobre Jesus diz, este é o meu filho amado em quem me compraz. Então, Jesus foi batizado, o Pai se manifestou audivelmente dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraz, mas agora Jesus está no deserto, jejuando por 40 dias e vai ser tentado pelo diabo. Foi para isso que ele foi conduzido ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Espera aí, pastor. Você pode dizer, como explicar Tiago 1,13, que diz que Deus não pode ser tentado pelo mal? Uma das formas de se entender é raciocinando que Jesus, entre aspas, foi tentado, mas não foi tentado. Isto é, Satanás tentou, mas Jesus não se sentiu tentado. Porque sendo Deus, ele não pode ser tentado, no sentido de se sentir tentado. Tentação não tem efeito sobre ele. Agora, feita essa explicação, vamos continuar. Jesus no deserto, depois de o Pai testemunhar no batismo que ele era seu filho amado em quem ele tinha prazer. 40 dias de jejum. E lá vem Satanás se aproximando. E diz assim, ei, tá com fome? Ele, seu pai, não disse que você é o filho dele? Por que ele deixou você aqui nesse deserto com fome? Se tu és de fato o filho dele, filho de Deus, como ele diz, manda que essas pedras se transformem em pães. Perceberam a artimanha de Satanás? É como se ele estivesse insinuando assim, olha, seu pai não está cuidando direito de você. Seu pai não está cuidando direito de você, deixou você aqui nesse deserto com fome. Eu tenho uma proposta a lhe fazer. Satanás é ardiloso, meus irmãos. Agora é claro que Jesus não cairia. Mas se tivesse caído, se fosse possível ele cair, é-nos impossível calcular o prejuízo. A fome imediata, o desejo temporário pelo alimento teria sido satisfeito. Mas o que viria depois seria catastrófico. Poderia até dizer, seria cosmicamente catastrófico. E o que foi que Jesus respondeu? Ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus preferiu o pão nutritivo da vida, a palavra de Deus. Então, quando Satanás lhe oferecer a alegria do mundo, a moda do mundo, lembre-se de que você não precisa dessa alegria, porque você já tem a alegria que vem do Senhor. A alegria que o estilo mundano proporciona é circunstancial. A que vem do Senhor, não. A alegria que o estilo mundano proporciona um dia terminará. A que vem do Senhor é eterna. A alegria que o estilo mundano proporciona pode lhe conduzir ao inferno eterno, mas a que vem do Senhor lhe conduz à glória eterna. Então, lembre-se de que a bênção da alegria que vem do Senhor é rica e é suficiente. Você não precisa da que é proposta por Satanás. Quando Satanás começar a insinuar que você precisa de muito mais do que você tem, muito mais do que Deus lhe deu para sobreviver neste mundo, e que tem uma proposta para você conseguir mais, fuja.
Obviamente, meus irmãos, que a bênção do Senhor é sempre bem-vinda. Então, se o Senhor lhe conceder mais, receba e glorifique a Deus. Mas, se a forma de se obter mais for proposta de Satanás, desonesta, ilícita, forma que vai lhe afastar da fidelidade e dos caminhos do Senhor, então repreenda. Lembre-se que Deus já nos deu o suficiente. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Foi o que escreveu Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 6, de 7 a 11. E além disso, meus irmãos, nós temos a promessa de Jesus, de que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas de que necessitamos, alimentação e vestimentas, as coisas básicas para a nossa sobrevivência, ser-nos-ão acrescentado. Essa semana eu estava vendo as notícias de um amado colega pastor, já bem idoso, cuja esposa adoeceu, foi hospitalizada e veio a falecer. Ele, bastante abatido pela situação e também por ter adoecido e ficado internado, agora dizia ao filho que havia algumas decisões que precisava tomar, sendo uma delas de não poder mais morar sozinho. Teria que morar com ele, o filho. Idoso, doente, enfraquecido, privado da companhia da companheira de décadas e décadas, não podendo mais cuidar de si mesmo. E eu pensei, como pode, meu pai, um servo de Deus dedicado, que pregou incontáveis vezes a palavra de Deus durante décadas, que tem uma voz maravilhosa e utilizou essa voz para engrandecer o nome do Senhor, além de pregando, cantando, como pode terminar assim? Enquanto eu pensava isso, meus irmãos, outro pensamento me veio à mente. Não foi uma revelação, não foi uma voz, foi um pensamento. E foi o seguinte, o pensamento: quem disse que terminou? Quem disse que esse é o fim? Não! Esse não é o fim. Aquele corpo abatido será substituído na ressurreição ou no arrebatamento, se Cristo voltar antes, por um corpo glorificado, incorrupto e incorruptível, isto é, não danificado e que não pode mais se danificar, e será levado para viver a eternidade ao lado do Senhor, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Não é essa a promessa do Senhor para nós? É essa, veja. 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, lemos: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vão acompanhar vocês para a eternidade. Apocalipse 21, de 1 a 4 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, enfeitada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E ainda em Apocalipse 22, de 1 a 5, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então lembre-se disso, meu irmão. Nunca se esqueça daquilo que você possui em Deus. Satanás não tem nada a lhe oferecer que substitua aquilo que você possui em Deus. Vou repetir. Satanás não tem nada a lhe oferecer que substitua aquilo que você possui em Deus. Então, lembre-se das ricas e suficientes bênçãos e promessas de Deus para a sua vida. Concluindo, meus irmãos, lemos, no texto inicial, é certo que não morrereis. Satanás disse. Fake news. Mentira de Satanás para fazer os nossos primeiros pais se desviarem para um caminho de pecado. E Satanás, meus irmãos, continua com as mesmas mentiras. Tem outras, mas ele não abandonou essas. O Espírito de Deus, na instrumentalidade de Paulo, apóstolo de Jesus, chama a nossa atenção dizendo: ei, olhem para mim, escutem bem. As obras da carne são manifestas, e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, os que vivem na prática de tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então o Espírito de Deus disse isso para nós, na instrumentalidade de Paulo. Mas Satanás tem a capacidade de anestesiar as nossas consciências, ao ponto de não darmos atenção, como se isso não fosse verdade. Que nada! É certo que mesmo praticando essas coisas, todos esses pecados, porque é pecado, como bem disse André Valadão em mensagem que Marcial compartilhou, vocês herdarão o reino de Deus. Se preocupe não. Deus disse isso daí, mas não vai acontecer não. É certo que mesmo praticando estas coisas, vocês herdarão o reino de Deus. Lemos em Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E em 1 Coríntios 6, 9 a 10, nós lemos: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas aí vem Satanás e diz: que nada, é certo que não ficarão de fora. Creia em Jesus, renda-se a Jesus, siga Jesus, viva para Jesus. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é quem tem as palavras de vida eterna, Ele é o único nome através do qual podemos ser salvos. É o que lemos nas Escrituras. Mas Satanás diz: que nada. Creia em quem você quiser, viva do jeito que você quiser, viva para quem você quiser, viva para você mesmo, viva para satisfazer os seus próprios desejos. Não morrereis, não ficareis de fora. É isso que Satanás diz. Eva deu ouvidos a Satanás. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o que Deus disse, e não o que Satanás disse. A quem você está dando ouvidos? Olha, meu irmão, dê ouvidos a Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Repreenda e rejeite toda a ação de Satanás sobre a sua vida. Não dê espaço para ele. Não dê ouvidos às suas ofertas. E lembre-se de todas as ricas e suficientes bênçãos com as quais Deus lhe tem abençoado. Bem como lembre-se das grandiosas promessas de Deus em sua palavra para você, se você pertencer a Ele.
E se assim não fizer, então não é certo que não morrereis. Pelo contrário, é certo que morrereis. Isto é, ficareis separados de Deus aqui e na eternidade. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra a todos os nossos corações. Amém.